A incidência de câncer de mama pode chegar a quase 60 mil casos este ano no Brasil, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. O mês de outubro é destinado para falar mais sobre esse assunto, porque informação é tudo. E o Estúdio 4 está aqui mais uma vez fazendo a sua parte na campanha. Com a gente neste programa estão o médico oncologista Nicolas Lazzaretti, a farmacêutica e também coordenadora de pesquisa do Instituto do Câncer de Passo Fundo, Franciele Rosso, e a professora aposentada Dina Schuller, que vai trazer a sua experiência aí, é uma paciente que fez tratamento de câncer e vai nos contar a sua experiência. Sejam todos bem-vindos ao programa. Doutor Nicolas, a gente começa com a estatística, não é? Quase 60 mil casos previstos para esse ano de 2018 no Brasil. Esses números me parece que não param de crescer. Há alguma razão específica para isso? Infelizmente eles têm aumentado com o passar dos anos, como você bem citaste. E existem algumas razões muito claras, mas a principal é que a população está envelhecendo. E a Organização Mundial de Saúde acredita que logo nós teremos mais idosos do que pessoas que não são idosas. Esse é um fator importante. Outros fatores como a má alimentação, a obesidade, a pouca ingesta de frutas, verduras saudáveis e também o que as mulheres estão fazendo cada vez mais, principalmente pelo seu ritmo de trabalho, é deixar de ter o filho mais tarde, não amamentar, são fatores, sim, que fazem com que esses números cada vez aumentem mais. A incidência do câncer, quando ele é detectado precocemente, ele tem mais condições de ser curável, não é? Mas ainda há muitas mulheres que morrem em função da doença. Sem dúvida. Quando a mulher descobre numa fase inicial, através de exames, a cura ela passa de 90%, passa até de 95%. Mas algumas mulheres, por desconhecimento, muitas vezes por vergonha, acabam não procurando o seu médico ou não procurando assistência básica e deixam de fazer exames tão importantes. Bom, o Instituto do Câncer tem um núcleo de pesquisa no seu quadro. E a Franciele Rosso é farmacêutica, não é? E é uma das responsáveis desse núcleo. O que o núcleo de pesquisa faz dentro do Instituto? Qual é a responsabilidade dele, Franciele? Então, no Instituto a gente tem um centro de pesquisa que a gente consegue oferecer para os pacientes tratamentos mais inovadores, né? Então, são aqueles tratamentos mais de ponta que ainda muitos deles não estão disponíveis para serem comercializados no mercado, mas estão nessa última fase, né, para eles então passarem a serem utilizados. Uhum. A gente gosta sempre de lembrar, de ressaltar então que com esses pacientes, então a gente não são testes que surgem do nada, né? São vários fases de estudo e nesta última fase, então, onde já foram vistos em um grande número de pacientes, né, e a gente chega então nessa última fase, que a gente consegue comparar o tratamento atual já disponível com esse tratamento mais inovador. E esse tratamento inovador, ele é aplicado em pacientes que se tornam voluntárias da pesquisa? Isso, quando a gente tem vários estudos para vários tipos de câncer, quando a gente observa que um paciente tem um potencial então para participar daquele estudo, né, ou o médico chega até a gente e conversa que tem um paciente, muitas vezes a gente recebe também alguns pacientes entrando em contato também diretamente com nós, a gente vê se ele tem alguns critérios específicos que podem utilizar aquela medicação, então tem toda uma conversa, tem documentos que o paciente tem que concordar e assinar e ele pode fazer parte do estudo. Agora, o tratamento ele avançou muito também, não é? O que a gente tem de novidades que a gente podia apresentar aqui, doutor Nicolas? Nesses últimos 10 anos houve uma mudança bastante importante. Isso se deve principalmente pela pesquisa clínica que felizmente aqui em Passo Fundo nós temos. E além de tudo que a Franciele colocou, acho que uma coisa que tem que ficar bem clara, que
todo o tratamento fornecido pelos centros de pesquisa ao redor do mundo são de forma gratuita. Então, muito importante. O que se tem descoberto é saber identificar que tipo de tumor exato a pessoa tem e qual o melhor tratamento para este tumor. Aquele tipo de tumor. Exato, nós chamamos de personalização do tratamento. Então, isso traz menos efeitos colaterais, isso traz um benefício muito maior. Então, as drogas vão exatamente, ou quase sempre, no problema e os efeitos colaterais são diminuídos de uma forma bastante importante. Agora, em termos específicos de câncer de mama, há quantas pesquisas aí em andamento? Se tem esse número? A gente tem alguns estudos que nós já participamos. Os estudos, eles têm alguns, a gente participa, tem algum período, né? Às vezes 1 ano, 2 anos, 4 anos, e depois eles acabam se encerrando, né? Então, a gente já participou de vários estudos, temos estudo também com algumas pacientes em tratamento. A gente tem um caso bem interessante, assim, de um estudo em questão, que foram algumas pacientes que entraram em 2014 desse estudo, e temos 2 pacientes que continuaram muito bem durante esse período, eram já pacientes com câncer avançado, né? E continuaram esse tratamento até hoje, estão em tratamento. E o que aconteceu? O estudo, ele finalizou, porque a medicação, então, ela foi aprovada, hoje em dia ela já está sendo comercializada disponível no país, no mercado. Disponível no mercado brasileiro, no caso, né? E essas pacientes, então, como o estudo já finalizou, elas não saíram, né, a gente diz assim, do estudo, mas elas continuam a poder utilizar essa medicação. Então, que o centro de estudo, centro de pesquisa ainda continua fornecendo essa medicação para essas pacientes. Que bacana. Bom, a gente vai conversar com a dona Dina agora, que é professora aposentada. Quantos anos a senhora tem, dona Dina? Quer revelar para a gente? Eu sempre digo que eu tenho mais que 75. Então tá e bom, menos né? que 80. Então tá bom. Bom, dona Dina, em 2014 a senhora foi surpreendida com um câncer de mama. Eu queria que a senhora contasse essa história pra gente. Como é que foi a descoberta desse câncer? Bom, eu fui dormir normalmente, sadia, perfeita, na minha opinião. Durante a noite eu senti uma dor muito forte do lado esquerdo, mas uma dor assim insuportável. Tentei me ajeitar de um jeito ou outro, até que consegui dormir de novo. De manhã, quando fui tomar banho, examinei a minha mama e tinha um enorme caroço. Surgiu de uma hora para outra, a senhora não tinha até então percebido? Não havia percebido e culpa minha, não havia feito uma mamografia. O médico, meu gineco, havia pedido, eu não fiz, né, não por preconceito, por medo, porque é bom não saber. Se eu não sei, eu não tenho. Deve ser isso que eu tenho pensado. Então, imediatamente, no mesmo dia, eu procurei o gineco me encaminhou, foram feitos todos os exames e, felizmente, eu fui encaminhada para o Dr. Nicolas e começamos o tratamento. Já imediatamente começou o tratamento. Como é que eu foi? Descobri dia 13 de dezembro e comecei o tratamento no início de janeiro de 2014. 2014. E a senhora só fez o tratamento ou a senhora teve que remover o nódulo? Não. Por opção do meu médico, eu só fiz o tratamento. E agora, como é que está? Estou me sentindo muito bem, estou feliz e eu acho assim que eu devo agradecer essa melhora toda, em primeiro lugar, a Deus, né? Depois meu médico e depois a mim mesma e a minha família. Minha família me ajudou muito, me deu muito apoio, nós lutamos muito, nunca me deixaram ficar pessimista. Agora, a senhora disse que não fez a mamografia, que foi uma recomendação do seu médico. A senhora já havia feito outras mamografias anteriormente, em outros anos? Eu fiz e, como todo mundo sabe, é bem desconfortável esse exame. Sim, com certeza. E, então, eu acho que foi isso que me levou a não fazer mais. Ou então, essa história de... comigo não vai acontecer. Ou já passei da idade, talvez não. Também achei isso, que pessoas com mais de 60 anos não teriam essa doença. Quer dizer, má informação. E o seu tratamento foi à base de quimioterapia, doutor Nicolas? A dona Dina, ela faz parte aí de como o tratamento para o câncer tem evoluído
que a gente tem visto que essas pessoas, como os hipertensos, como os diabéticos, eles acabam fazendo um tratamento por longo tempo. O câncer está deixando de ser uma doença totalmente fatal. Hoje a dona Dina não recebe nenhum tratamento, ela está em acompanhamento e ele se baseou sim em quimioterapia e também em um outro tratamento que chamamos de bloqueio hormonal, porque o câncer de mama, ele é, se assim dá para dizer, é muito alimentado pelos hormônios femininos e isso foi controlado também. E a senhora, em termos de qualidade de vida, assim, como é que era a sua vida antes? A senhora tem uma boa alimentação? Sempre teve? A senhora tinha algum fator de risco que pudesse... Não, eu nunca usei bebida de álcool, nunca gostei de álcool, nunca gostei, não fumava. E fumava quando era adolescente, a gente fazia de brincadeira, pegar um cigarro ou outro, mas não, vício não. E muitos anos atrás também, a minha alimentação basicamente sempre foi uma alimentação sadia. Muita fruta, muita verdura. Eu digo que eu gosto muito de feijão e arroz, como todo brasileiro, e pouca carne. E a senhora fazia reposição hormonal? Fazia. Eu fiz durante muitos anos reposição normal. Esse talvez tenha sido um fator de risco? Acredito que sim, porque a reposição hormonal, para aquelas mulheres que têm os parefeitos da menopausa, está indicado sim, mas também tem que haver um controle, o ginecologista faz um bom controle e não há maiores problemas, mas isso, com certeza é um fator que pode aumentar o risco de câncer de mama. Bom, a dona Dina, ela pode ser considerada um paciente assim dentro dos padrões, ela tem uma idade avançada e fazia reposição hormonal, mas ela teve uma boa qualidade de vida, mas ela também é uma das talvez pacientes que, como tantas outras, não faz a mamografia como deveria ser. A mamografia é indicada a partir de quando e de quanto em quanto tempo, doutor? Então, a mulher deve fazer a primeira mamografia aos 35 anos. A gente chama de mamografia de base. Estando normal, ela recomeçará a partir dos 40 e fará uma vez ao ano. Aí o Instituto Nacional do Câncer nos fala que deve ser até os 70 anos, mas como a pessoa com 70 anos hoje é considerada já uma pessoa jovem, a gente costuma postergar isso e tem trabalhos científicos que dizem que é por aí mesmo. Bom, a gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida. A gente está dentro do Outubro Rosa e nosso programa dessa semana é sobre o câncer de mama. E eu vou dar uma informação agora. O Senado está analisando uma proposta para incluir a campanha do Outubro Rosa no calendário oficial. Entre as ações estão previstas a iluminação dos prédios públicos com luzes cor-de-rosa e a veiculação de campanhas sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença. É importante a ação política também, que colabora aí com a campanha do Outubro Rosa. Mas vamos voltar à dona Dina. A dona Dina nos contou aqui no intervalo que ela não fez mamografias todos os anos. Ela fez 3, 4, 5 durante todo o tempo, não é? E aí, do dia para a noite, ela descobriu um nódulo fazendo o autoexame. É possível que as mulheres descubram o câncer do dia para a noite, assim, esse nódulo apareça do dia para a noite, doutor? É mais um mito popular. Às vezes as pessoas têm algum trauma na mama e pensam que disso surgiu um nódulo. Na verdade, não passou de uma coincidência. Esse nódulo, a gente sabe, já está há um bom tempo ali, ele com certeza vai crescendo até que a pessoa acaba sentindo o mesmo. Aí, quando ela descobre, ele já está um pouquinho mais avançado. Por isso, a mamografia é importante. O dedo humano, por mais que a pessoa tenha prática, ele não consegue detectar qualquer nódulo abaixo de 1 centímetro. Nem o médico consegue perceber? Nem o médico. Um médico bem treinado, que já examinou várias mulheres, que é o que eu faço todos os dias, a gente realmente não consegue. Então a mamografia é absolutamente crucial ser feita uma vez ao ano
no período indicado. É possível e tem casos de mulheres que fazem a mamografia anualmente e descobrirem um câncer aí entre o intervalo de uma e outro exame? Sim, é possível. Não é absolutamente comum, mas acontece. Chamamos de um câncer de intervalo, né? Mas às vezes acontece. Franciele, qual é a estrutura do Centro de Pesquisa do Instituto do Câncer? Então, o centro, a gente precisa de uma estrutura, né, onde a gente tem local para guardar as medicações, documentos, né, a gente gera e tem muitos documentos na pesquisa, consultórios para atender os pacientes, sala de infusão e de coletas de exames para os pacientes. Também a gente recebe, né, em toda a pesquisa, a gente recebe auditorias frequentes, né, desses estudos. Então, a gente também tem um local onde a gente recebe esses auditores para, na verdade, fiscalizar se tudo que a gente está fazendo está dentro das normas estabelecidas pelos protocolos de pesquisa. Esses medicamentos que são pesquisados dentro do centro de pesquisa, eles vêm da indústria farmacêutica, não são produzidos aqui, né? Não, isso, eles vêm da indústria farmacêutica, a gente trabalha com diferentes indústrias, né, farmacêuticas, e é interessante, assim, a gente sempre pensar que o que está acontecendo aqui, ele está acontecendo em vários locais do mundo inteiro. E a gente sempre segue os mesmos critérios, né? Então, assim, a gente comenta, às vezes uma paciente aqui de Passo Fundo ou de cidades da região que estão recebendo um tratamento aqui, elas estão recebendo o mesmo tratamento, os mesmos exames, a mesma forma do que uma paciente que está lá nos Estados Unidos, na Europa, que tem o mesmo tipo de doença do que ela. Agora, a quimioterapia ainda continua sendo o principal medicamento contra o câncer de mama, doutor? Olha, depende do tipo de câncer. Para algumas mulheres, sim, é a quimioterapia, outros é o que nós chamamos de um bloqueio hormonal. E também tem pacientes que acabam recebendo medicações mais específicas para o seu tipo de tumor. Então, aquilo do passado cujo só havia a quimioterapia e uma quimioterapia bastante desgastante, isso tem diminuído bastante também. Pois é, a reclamação dos pacientes, eu acho que a dona Dina pode nos ajudar, que a quimioterapia traz vários desconfortos, não é? Como é que a senhora enfrentou durante o tratamento a quimioterapia, doutora Dina? A gente sente determinados desconforto, mas eu acho que os benefícios superam esses desconfortos. Eu perdi o cabelo, perdi as unhas, perdi o olfato, o paladar, mas depois, no decorrer do tratamento, tudo foi se resolvendo. As unhas voltaram, o cabelo foi voltando, o paladar e o olfato também. Quer dizer, nada que a gente não consiga superar. Eu acho, não sei se o doutor concorda comigo, que o principal fator é o otimismo. Tu tem que ter fé e esperança, acreditar no teu médico, acreditar num ser superior e ter força para enfrentar tudo. E o apoio da família. Pois é, a senhora falou da família, não é? É fundamental que a família... Fundamental a família. Minha família me acompanhou sempre nas sessões de químio, nas consultas. Eu estava lá toda aborrecida, encolhida, eles me levavam para ir almoçar, para fazer um passeio, para tudo. Eles nunca me abandonaram em nem um minuto. Eu acho que a família é importantíssima. Esse fator, essa humanização no atendimento, ela conta às vezes muito mais que o próprio medicamento. É assim, é dessa forma que se trabalha hoje, doutor? Não há menor sombra de dúvida sobre isso, Zulmara. A gente nota que quando o paciente tem um cuidado familiar importante, as suas relações são saudáveis e também o médico tem um carinho pelo paciente, isso sempre faz a diferença. E como tu falaste, prescrever, receitar remédios, qualquer pessoa olha um livro e receita, mas você ter a sensibilidade de cuidar e se colocar na posição de quem está te procurando, isso é muito importante. E eu sempre digo para os meus pacientes e para algumas pessoas que eles não me procuram como médico porque eles querem, eles estão me procurando porque realmente eles precisam. Agora tem uma outra situação que envolve aí notícias falsas, não é? O que a gente tem de remédio
para todo tipo de doença, e principalmente para o câncer, e agora no Outubro Rosa surgem aí os remédios para o câncer de mama, é incrível. A senhora, quando descobriu que estava com câncer, a senhora procurou o seu médico, mas não fez nenhum tratamento milagroso aí, popular, ou tentou, dona? Não, o milagre todo é do meu médico, a medicação e a fé que eu tenho em Deus. Quer dizer, eu acredito muito, eu sempre pedi para ele. Mas não tomou nenhum chazinho recomendado por alguém, não fez isso, não, né? Não, chazinho eu tomo porque eu sou chazeira, né? Eu gosto de chá. Tudo quanto é chá eu gosto. Mas nada assim específico para minha doença. Porque mesmo não existe. Porque... Pois é, mas como a dona Dina, nem todo mundo pensa assim, não é? E aí isso atrapalha o trabalho dos médicos e de quem é sério nessa área, né? A gente sabe que, por exemplo, alguns tipos de chás, eles interferem nos quimioterápicos, né? Então, isso não está recomendado. Claro, chás comuns, isso não há nenhum problema, tem um conforto, né, para a pessoa que faz uso. E também essas pessoas, por estarem num momento de extrema fragilidade, acabam procurando alguns meios, principalmente a internet, e tem pessoas do outro lado que infelizmente se aproveitam dessa fragilidade e oferecem chances mirabolantes que realmente não existem. Não existe. Muito cuidado com as informações, então, que se vai buscar na internet. Exato. Na verdade, a internet não fez o curso de medicina, né, doutor? É por aí. É bem isso. Mas agora vamos falar de prevenção, não é? Quais são as recomendações da medicina para que a mulher previna o câncer de mama ou que, pelo menos, identifique ele num estágio bem menos avançado para o tratamento? A gente tem notado aí na última década que o Outubro Rosa ele tem crescido muito, muito. E eu torço que o Senado realmente aprove esse projeto de lei aí. Mas o que a mulher deve fazer, não só no mês de outubro? Ela deve, depois dos 20 anos, uma vez ao mês, fazer o chamado autoexame para se conhecer. Então, uma vez ao mês, eu costumo brincar, aquelas mulheres que já estão na menopausa, que quando elas vão ao banco pegar a aposentadoria, por exemplo, é o dia que elas devem se examinar. As mulheres também devem... O autoexame, então, ele é fundamental. Não, ele é muito importante para a pessoa se conhecer. Se conhecer. Além disso, o que é muito, muito significativo é o exame médico. Esta mulher deve, uma vez ao ano, procurar o médico para que o médico examine a mama, para que o médico faça o exame preventivo do colo do útero e solicite a mamografia após os 40 anos. Mas o exame médico deve ser após os 20 anos também. E qualidade de vida, doutor? Qual é a recomendação aí? São coisas bem práticas, não é? Sim, nos dias de hoje a gente costuma dizer que não tem tempo e acaba achando tempo quando a situação não está nada boa. Mas vamos reforçar e nunca é demais. Uma alimentação saudável, tem muito mito da carne vermelha, olha... Você pode. Mas é porque a incidência do câncer de mama no Rio Grande do Sul é bastante grande. Daí se fala que a carne vermelha seria o responsável. Ela leva muita culpa. Churrasquinho, né? Na verdade, ela leva uma culpa que ela não deve. Assim, a carne vermelha é um fator de risco para câncer, sim. Mas você fazer o seu churrasco uma vez por semana não tem problema. O que não pode é fazer todos os dias. Sim. A gente costuma dizer que tudo em excesso faz mal. Aqui no Rio Grande do Sul, como tu colocaste, a incidência de câncer de mama ela é maior por fatores externos, como a nossa descendência europeia é um dos grandes fatores principalmente. Então, como estava comentando, uma boa alimentação, exercícios físicos. O pessoal pensa que tem que ir numa academia, que tem que gastar dinheiro. Não é necessário. Só colocar um tênis bom, uma roupa confortável, fazer uma caminhada de 35 minutos, 3 a 4 vezes por semana. Então, esses pequenos cuidados fazem a diferença. A hereditariedade, ela é um fator de risco? Sim, ela é um Por exemplo, a filha da dona Dina pode se preocupar em relação ao câncer de mama, já que ela teve câncer? Sim, o fator de risco, o fator genético costuma ser um fator de risco, mas ele está... implícito em menos de 5% das mulheres. Então, a grande maior parte das pessoas que sofrem de câncer de mama não tem relação nenhuma com a parte genética.
Bom, Franciele, como mulher, não é, farmacêutica, que está no meio, pesquisando medicamentos aí para o câncer, qual é o teu recadinho para as mulheres em relação à prevenção do câncer? Eu acho que é isso, que o doutor já estava falando, né? Então, fazer o autoexame, não ter o medo da mamografia, a gente sabe que é incômodo, que é um pouco ruim, mas tem que ir lá sempre, né, fazer a mamografia, autoexame e mamografia. Rapidinho, né? Rapidinho, é desconfortável, mas ela é rapidinha também. Exatamente. E o atendimento, acho que hoje existem equipamentos de mamografia bem modernos e disponíveis também pelo SUS, não é? Então é fácil de fazer o exame. Dona Dina, o que mudou na sua vida depois do câncer de mama, que agora está curada, não? O que mudou? O que a senhora está fazendo de diferente que não fazia antes? Olha, eu estou pensando mais em mim mesmo, né? Estou vendo a vida com os outros olhos, achando assim coisas que para mim eram essenciais, agora são supérfluas. E aprendi assim que a família, o médico, os amigos são os maiores apoios que a gente pode ter. E seguir toda a recomendação do médico é essencial. Nós devemos sempre, autoexame, não ter medo da mamografia. Eu fui negligente. Gostaria que as outras pessoas não fossem negligentes como eu fui. Tá certo. Obrigada pela presença de vocês. Acho que a gente passou um bom recado aí no mês Outubro Rosa. Reveja nossos programas no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela, e até a próxima semana.